parábolas, situações de Jesus, e onde também ele coloca a parábola dos talentos. Parábolas são histórias que Jesus contava, procurando incutir nos homens daquela época, e para nós, a ideia de continuidade da existência. A finalidade de Jesus entre nós era nos alertar, nos desenvolver a percepção, deixa eu só acertar aqui um pouquinho, a percepção de que somos espíritos temporariamente num corpo de carne com uma destinação espiritual. Então, todas as histórias que Jesus, todos os eventos, todos os ensinamentos de Jesus visam despertar no homem a ideia de vida espiritual. Vivemos hoje, nessa atualidade, uma crise de espiritualidade. Nós estamos vivendo um mundo com muito foco no material, no sensório, naquilo que diz respeito à satisfação dos sentidos e muito pouco pensando como espíritos imortais. As taxas, os índices de suicídio têm aumentado assustadoramente. Os números não são precisos, mas estima-se que a cada 45 segundos uma pessoa no mundo comete o suicídio, se não for em tempo menor. Temos casos de suicídios de jovens aumentando, crianças, classes que lidam com a vida, médicos, classes que lidam com o espírito, pastores, padres, índice de suicídio crescente. Isso demonstra uma falta de percepção espiritual, um foco exclusivamente material. E o capítulo que Jesus coloca a parábola dos talentos é onde ele diz, na afirmativa dele, não se pode servir a Deus e a mamon. A gente não pode pensar, apesar de viver numa vida material, pensar como um ser finito, um ser material, leva ao desânimo, leva ao desespero, leva à angústia, leva à depressão, leva à ansiedade, que são as causas maiores de suicídio. Despertar a espiritualidade, as noções de espiritualidade, de que a vida tem um sentido, que nós fomos criados por um ser superior, que nós chamamos de Deus, não temos nenhuma capacidade de compreensão de o que é Deus, quanto mais de quem. Talvez seja por isso que Kardec perguntou lá no Pergunta 1, que é Deus? Porque a gente pode qualificar, mas não pode identificar. Quem identifica, que qualifica. Mas uma inteligência suprema, soberana. E se é soberana em bondade, é soberana em justiça, é soberana em misericórdia. Então existe uma razão para nós estarmos vivos. Existe uma razão para estarmos passando pelos desafios que o mundo hoje está passando. Talvez desafios como nunca aconteceram. Sempre tivemos momentos dificílimos na humanidade. Sempre tivemos guerras, sempre tivemos calamidades, sempre tivemos transtorno, mas nós não tínhamos conhecimento disso, era setorizado. Hoje é mundial. Hoje um evento que acontece lá na Palestina, em tempo real, entra na nossa casa. Uma guerra que está lá na Rússia, em tempo real, entra na nossa casa. Uma calamidade com os irmãos do Rio Grande do Sul estão passando, entra em tempo real na nossa casa. A desinformação e a informação se misturam. Nós não temos confiança no que nós recebemos. Existe uma polarização muito grande no nosso país. Então a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Não confiamos na mídia, não confiamos nas informações. Isso muitas vezes leva a um vazio, a um desespero, a uma falta de sentido, uma falta de nexo na nossa vida. Mas a gente tem Jesus como guia e como modelo, e quantas vezes nós esquecemos disso? Quantas vezes nós esquecemos desse mestre
que nos trouxe um conjunto de valores significativos para que a gente possa fazer melhores escolhas. E ele avisou, deixou avisado: no mundo tereis tribulações. O que é a tribulação? É isso que a gente está vivendo.